Este é o canal Brasil News, trazendo muito mais informação para você. O número de mortes de motociclistas aumentou durante a pandemia no estado de São Paulo. Você confere ainda como a Covid-19 alterou a rotina nos aeroportos. O Brasil chega a 50 mil mortes pelo coronavírus. Por outro lado, são mais de 500 mil pacientes curados no país. Mas a gente começa com uma notícia que chegou agora há pouco. O secretário de Saúde do estado do Rio de Janeiro, Fernando Ferri, deixou o cargo hoje de manhã. Ele ficou pouco mais de um mês à frente da pasta. Em um vídeo, o agora ex-secretário diz apenas que tentou e pede desculpas à população. Em maio, o então secretário Edmar Santos foi demitido por causa dos atrasos nas instalações de hospitais de campanha. E o Ministério Público denunciou 17 pessoas por irregularidades no combate à pandemia no estado. Além disso, o governador do estado, Wilson Witzel, enfrenta um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por causa de supostas irregularidades em medidas contra a Covid-19. O Ministério da Saúde informou no domingo que o Brasil rompeu a marca de 50 mil mortes pela Covid-19. Já a América Latina superou os 2 milhões de contágios pelo novo coronavírus. Em Niterói, no Rio de Janeiro, os testes rápidos se tornaram uma alternativa no combate à doença. O Ministério da Saúde divulgou neste domingo que o Brasil superou a taxa de 50 mil mortes pela Covid-19. Nas últimas 24 horas foram 641 óbitos registrados. Ao todo, 50.617 pessoas já perderam a vida para a doença no país. Outras 3.817 mortes seguem em investigação. O número de contaminados chegou a 1.085.038, somando 17.459 que entraram para as estatísticas neste domingo. No mesmo dia, a América Latina também rompeu mais uma marca de contaminações. Mais de 2 milhões de contágios desde o início da pandemia. O Brasil segue como o país mais afetado. Agora, os moradores de Niterói podem realizar testagens contra o novo coronavírus de dentro dos carros em uma ação realizada no Instituto de Arte e Cultura da cidade. Muitos que passaram por aqui ainda mostram preocupação com as medidas de reabertura parcial de atividades comerciais. Enquanto não tiver alguém da família, alguém conhecido que pega essa doença, as pessoas não vão cair na real do que vem acontecendo. É muito triste pelas vidas de todas as pessoas que foram perdidas, né? Porque o dinheiro a gente consegue recuperar com muita dificuldade, mas as vidas não, né? Em todo o mundo, quase 9 milhões de pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus. Mais de 460 mil morreram e quase 4 milhões e meio de pessoas já foram curadas. A Organização Mundial da Saúde registrou ontem um novo recorde no número de casos diários. Foram 183 mil novos diagnósticos em 24 horas. O maior aumento foi registrado nas Américas do Norte e do Sul, com cerca de 116 mil confirmações. Na Espanha, as fronteiras foram abertas para todos os países da União Europeia. Os turistas poderão entrar sem passar pela quarentena. Os espanhóis também estão autorizados a circular livremente pelo país. A fronteira da Espanha com Portugal será aberta no dia 1º de julho. E a pandemia do novo coronavírus tem refletido nos diferentes indicadores sociais. No período de quarentena, o número de motociclistas mortos em São Paulo aumentou em quase 38%. Segundo o Sindicato dos Mensageiros Motociclistas do Estado de São Paulo, o motivo do aumento se deve à oscilação dos preços de fretes, principalmente pagos por aplicativos de entregas. O caminho é estreito, o tempo é curto. E essa história muitas vezes não acaba bem. Nessa época de tanta preocupação com o coronavírus, uma outra epidemia continua a tirar vidas em São Paulo. As mortes no trânsito. O isolamento social fez com que muitos motoristas ficassem em casa e o número de vítimas fatais diminuiu. Mas, por outro lado, os serviços de delivery aumentaram e os motociclistas ficaram mais expostos. O resultado disso é que, na comparação do mês de maio desse ano com maio de 2019, as mortes de motoristas no estado caíram 20,5%.
Os casos fatais com pedestres reduziram 43%, mas os óbitos de motociclistas aumentaram 7%. E se for considerada só a capital, esse aumento é ainda mais expressivo. As mortes de motociclistas cresceram 37,9%. Dirigindo em celular, então fica difícil para a gente, né? Você sempre tem que estar prestando atenção no motorista para ele não estar te atrapalhando no trânsito. É a gente andar devagar, porque se andar a milhão é perigoso. Muita imprudência, tanto por parte dos motoqueiros quanto por parte dos motoristas. A maioria das pessoas não respeita as leis de trânsito. Então isso acaba gerando consequências. É álcool, é displicência com o celular na mão. Isso acaba aumentando o índice de acidentes. Tem mais demanda de serviço. O serviço é maior? O serviço é maior. Muito difícil para trabalhar, fica difícil trabalhar desse jeito aí com essa pandemia. E esse aumento do número de mortes é um reflexo direto da maior procura pelo serviço delivery durante essa pandemia. De acordo com o sindicato da categoria, o número de motoboys nas ruas dobrou. E muitas vezes as empresas contratam profissionais sem experiência, o que aumenta os riscos. Porque a empresa não exige um pré-requisito, né? Não exige a lei, nem a 14.491, que é municipal, e nem a lei 12.009. Então, esses novatos, eles entram e, tipo assim, a empresa não exige. Também não tem a vontade deles de estar fazendo, de estar se regulamentando. Então, se não tem exigência por parte da empresa, eles continuam trabalhando aí de qualquer forma. O sindicato da categoria está programando um boicote aos aplicativos no dia 1º de julho. Nessa data, eles não devem fazer nenhuma entrega. No início do mês já havia acontecido um buzinaço na cidade com um protesto. Avenida Paulista, onde está acontecendo uma manifestação, aqui a polícia tentando organizar. Na verdade, o que falta no nosso setor é uma política pública voltada aí para as motocicletas. Para esse especialista de trânsito, a imprudência de alguns motoboys aumenta muito os riscos de acidentes e mortes. O problema é que os aplicativos que oferecem o serviço de delivery, eles contratam o motociclista e oferecem alguns benefícios para quem faz a entrega mais rápido. Então o que acontece? Acaba tendo aí um incentivo a andar muito mais rápido. E na cidade, você não pode andar de motocicleta da forma que eles estão andando. Então, eles estão furando o farol vermelho, eles estão cometendo todo tipo de infração de trânsito, que isso faz... O resultado é acidente. O Maurício trabalha há 10 anos como motoboy nas ruas de São Paulo e traz no corpo as lembranças dos tombos. Experiência que faz ele andar com cuidado. Pai de família, o Maurício diz que a preocupação maior dele é voltar para casa bem todos os dias. Por isso que eu ando devagar, atencioso no trânsito e sabendo que tem famílias, né? Tá te esperando lá em casa. Dá um abraço, minha filha, meu filho lá, que tá a esposa. E a gente trabalha correto, né? Hoje, a Caixa Econômica deposita a terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família, que tem o número de identificação social UNIS, com final 4. São quase 2 milhões de pessoas. Os pagamentos para esse grupo seguem até o dia 30, terça-feira da semana que vem. A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina nos aeroportos. A redução no número de voos teve consequências no setor aéreo, que busca agora alternativas para minimizar o impacto da crise. Estamos às vésperas de julho, temporada de férias, mas que neste ano provavelmente não vão acontecer. Em anos passados, o aeroporto de Congonhas, nessa época, estaria fervilhando, mas a crise gerada pelo novo coronavírus o deixou assim, praticamente vazio, sem o corre-corre ou vai e vem de passageiros. A reestruturação da malha aérea brasileira fez sumir até as longas filas nos guichês para fazer o check-in ou despachar as bagagens. Eu viajo semanalmente para São Paulo, eu moro em Brasília, eu sou advogado, venho toda semana, tenho um escritório aqui. E acabei de fazer um post inacreditável, deserto. E é uma pena, né? Porque a gente vê que isso é o reflexo que gera na economia do país, né? São os negócios que vão deixando de fazer, né? Postos de trabalho em risco, outros já desocupados.
Os embarques estão absolutamente tranquilos. Isso aqui estaria fervilhando no dia de hoje, com filas intermináveis. Você teria dificuldade de parar aqui para me entrevistar. Barulho ensurdecedor. Eu acho que o volume de fluxo de passageiros de aeronaves não chega a 5%. Geralmente a galera, sempre esse horário, né, o aeroporto sempre cheio, muita gente, chegar aqui e ver o aeroporto desse jeito é meio assustador ainda. E não são só os passageiros que estão percebendo a diferença, os comerciantes também, principalmente porque a queda no movimento refletiu no faturamento. Eu tive que fechar final do mês de março, dispensar meus funcionários, porque os voos foram transferidos para Guarulhos. Ficamos praticamente um mês e meio sem funcionários, sem abrir a loja aqui. Para a gente ter uma noção de como o movimento nos aeroportos está fraco, aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, um dos mais movimentados do país, em maio do ano passado, passaram por aqui mais de 1.800.000 passageiros. Já em maio desse ano, não chegou a 6.500. O número de pousos e decolagens também caiu bastante. Em maio do ano passado, foram quase 18.000. E em maio desse ano, apenas 2.200. Essa retração do setor representa uma perda de cerca de 230 milhões de dólares, o que corresponde a mais de R$1 bilhão. Todo o setor que envolve o atendimento aéreo acabou sofrendo. Os aeroportos que têm as taxas, né, que são cobradas das companhias, tem as lojas de conveniência que estão lá, também sofreram com a queda da demanda de passageiros. Tem as locadoras de veículos que estão ao redor dos aeroportos. Então tem uma situação muito grande, né, de prejuízo. Segundo o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, os voos domésticos estão operando abaixo dos 20%. O número de voos caiu no momento de menor atividade a 180 voos diários, isso em abril, o que representa aproximadamente 8,5% da malha normal pré-crise, que era de 2.700 voos diários. Em maio subimos para 263, em junho 353, e nossa expectativa para julho é chegar a pouco mais de 560 voos diários, o que vai nos colocar entre 23% e 24% da malha normal. As empresas estão se readequando. As normas de higiene serão mais rígidas, mas ainda não é possível saber se as mudanças irão refletir no preço das tarifas ou das passagens. Os preços hoje estão absolutamente acessíveis. Como eles estarão em setembro, outubro, ainda é um exercício de futurologia, porque tem 3 variáveis que nós ainda não sabemos como vão se comportar. A primeira é o câmbio. Metade dos nossos custos, 51% para ser preciso, são custos dolarizados. O combustível de aviação, que é responsável por 1/3 do nosso custo, teve uma queda, o que nesse momento contribui para esses preços bastante baratos, mas ele está se recuperando. E a terceira variável, que é a mais importante, nós não sabemos como as pessoas vão se comportar daqui a 3 ou 4 meses. Para tomarem fôlego e atravessarem a crise, além de um empréstimo com o Banco Nacional do Desenvolvimento, as empresas aéreas já aderiram à revisão de contratos trabalhistas. Com essas medidas, esperam minimizar o impacto causado pelo novo. Britânicas classificaram um ataque com faca no fim de semana como terrorista. A polícia britânica informou neste domingo que trata como terrorista o ataque com faca no sábado, que deixou 3 mortos em um parque lotado de Reading, que fica a 60 quilômetros ao oeste de Londres. Outros 3 ficaram gravemente feridos e foram hospitalizados. Autoridades anunciaram a prisão de um homem de 25 anos. De nossas investigações até agora, os policiais não encontraram nada que sugerisse que mais alguém estivesse envolvido nesse ataque. Atualmente não estamos à procura de mais ninguém em conexão com o incidente. O primeiro-ministro Boris Johnson se reuniu também no domingo com autoridades de segurança e vários ministros. Estou horrorizado e enojado que as pessoas percam a vida dessa maneira, que nossos pensamentos estejam com as famílias e amigos das vítimas. O nível de ameaça terrorista permanece inalterado e é classificado como significativo, o terceiro em 5 graus na escala das autoridades britânicas.
O Brasil tem mais de 500 mil de pessoas curadas do novo coronavírus. A cada dia, milhares de brasileiros se recuperam da doença. Olha só alguns exemplos. Depois de 29 dias internada em São Gonçalo, Rio de Janeiro, a pequena Heloísa Cristine, de apenas 3 meses de vida, recebeu alta e foi para casa. A bebê foi internada em estado grave e chegou a ser entubada 2 vezes. Para alívio da família, tudo deu certo e agora ela poderá crescer saudável. Também no Rio de Janeiro, a equipe do Centro Municipal de Triagem da Covid-19, em Queimados, comemorou mais uma alta hospitalar. Daniel foi homenageado por toda a equipe. Muita emoção para todos os profissionais. Com ele, já são 50 pessoas recuperadas na unidade. No Mato Grosso, o médico oftalmologista Rogério Mesquita também está curado da Covid-19. No tratamento, o profissional revelou que fez uso de diversos medicamentos, entre eles a hidroxicloroquina. O doutor ainda citou 3 fatores fundamentais no processo de recuperação: o protocolo, os médicos e Deus. Após 23 dias internada, Maria das Graças, de 68 anos, deixou o pronto-socorro de Rio Branco. Foi uma alta muito comemorada, já que ela também faz tratamento contra o câncer de mama há mais de 1 ano. Um novo exame testou que Maria ainda está com a Covid-19. Porém, o quadro dela é bom e ela pôde voltar para casa para continuar o tratamento. O Hospital José Maria Moraes, em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, também registrou alta de pacientes. A estrutura é focada em casos de urgência e emergência. Por isso, todos se emocionaram bastante com a alta médica. Venci com muita alegria, Jesus. Eu cheguei aqui com imunidade baixíssima, o coração muito fraco, o pulmão fraquíssimo, sem oxigênio. Eu pensei que ia morrer, minha filha. Eu vi a morte assim, ó. Estou muito satisfeito. Deus abençoe o senhor, tá? Amém. Todos vocês. Só quero eu e toda a nossa equipe do Hospital José Maria Moraes desejar a você que a sua recuperação seja ainda mais completa, que Deus possa continuar te abençoando. Tá? Amém. Só Deus para abençoar cada um de todos vocês. E eu só tenho que agradecer a todos. Amém.